Quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham nesse domingo à noite. Alegria ter você junto conosco. Esse já é o segundo culto nosso nesse ano novo, sendo que o primeiro foi hoje de manhã. E se você nos acompanhou, bem-vindo de volta e bem-vindo a todos nessa noite. Alegria nós podemos juntos reunir de uma maneira virtual para juntos louvar a Deus, engrandecer o seu nome e receber dele aquilo que ele tem reservado para as nossas vidas. Vamos juntos cantar e participar desse momento de louvor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo gênio dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Digno de adoração, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Dono de toda a vida, só tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Dono de toda a vida, só tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo
nós temos um momento onde nós podemos, juntos, participar da ceia do Senhor. Se você já tem os elementos ao seu lado, fique agora bem atento a esse momento. No Antigo Testamento, Davi, ao longo da sua vida, ele, como todos nós, caiu em tentação e teve um momento de contrição perante o Senhor. O Salmo de número 51 é um salmo que representa esse momento de contrição ante a Deus, quando Davi esteve ali expressando todo o seu arrependimento. Acompanha comigo essa leitura dos primeiros 10 versículos desse salmo. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa, e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Palavras do rei Davi, que se tornam também as nossas palavras. Nesse momento que antecede o repartir os elementos da ceia juntos, vamos reservar alguns instantes na presença de Deus. Você poderá orar no silêncio do seu coração, um momento de confissão, um momento de contrição perante o Senhor. Apresente a Ele aquilo que está no seu coração, que você precisa pedir perdão e apresentar para que Ele, como Ele fez ao rei Davi, que Ele venha purificar e limpá-lo e deixá-lo limpo e puro. Usemos desse momento de oração para nos colocar na presença de Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Na mesa da ceia nós temos os 2 elementos, o pão e o suco, ou vinho, que na verdade representam o corpo e o sangue de Jesus que foram entregues por nós na cruz do Calvário. Acabamos de celebrar o Natal e esses elementos lembram então o próximo episódio, que é a Páscoa, que é a morte e subsequente ressurreição de Jesus. E por que tudo isso? Para pagar o preço daquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. O memorial da ceia do Senhor é justamente isso. É o momento onde nós lembramos o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Aqueles que já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, que
tendo aceitado a Ele, obedeceram no próximo passo de serem batizados. São convidados a participar conosco desse momento muito especial, reservado para a família de Deus. Nós, ao entrarmos, então, na presença dele, já oramos, já confessamos, já nos colocamos contritos em sua presença, prontos para nós juntos celebrar aquilo que Cristo fez por nós. Na verdade, é um momento de união. E muitas vezes nós estamos tão acostumados a fazer isso juntos dentro do templo da igreja, mas agora unidos pelo vínculo que há em Cristo mesmo, cada um no seu lar, cada um no seu espaço, nós celebramos aquilo que Cristo fez por nós, tanto quanto indivíduos, como também como igreja. Tome nas suas mãos o pão que representa o corpo de Cristo. Paulo, quando ele relata sobre aquele momento, quando Jesus, reunido no cenáculo com os seus discípulos, instituiu a ceia, ele relata dizendo: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Oremos. Pai, nós somos gratos por Jesus, pelo seu sacrifício por nós, por ele ter pago por nós o preço que nós não poderíamos pagar por nós mesmos. E nesse momento, Pai, quando nós relembramos e celebramos esse ato, fazemos com contrição, mas também com alegria, pois a partir do seu sacrifício nós temos a plena redenção dos nossos pecados e uma comunhão plena contigo e com os nossos irmãos. E por isso nós nos alegramos em nome de Jesus. Amém. Este é o pão que representa o corpo de Cristo, que é dado em troca dos nossos pecados. Comemos, pois, juntos. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Agora pela cruz eu fui reconciliado. Do mesmo modo, Paulo continua a dizer: depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O cálice representa o sangue que Jesus derramou. A Bíblia diz que não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. E nós então lembramos que Jesus derramou o seu sangue para pagar o preço do nosso pecado. Bebamos então juntos em memória deste evento. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e Deus continue a abençoar a sua vida, a sua família, a nossa igreja, pois nós acabamos de celebrar aquilo que Jesus tem feito por nós com alegria nos corações.
no nosso momento missionário dessa noite, queremos falar do Bruno, o seminarista Bruno da Franca Girão. Ele está lá no Ceará, na cidade do Limoeiro do Norte, e ele foi encaminhado para nós pelo nosso missionário, José Onésio. Algum tempo atrás, José Onésio teve no seu coração a ideia de poder patrocinar a ida deste jovem para fazer o curso de teologia para o preparo ministerial. Nós, então, abraçamos essa ideia, lançamos, então, um desafio. Alguns dos irmãos da nossa igreja abraçaram o desafio e mensalmente estão ali depositando quantias para poder custear o seminarista Bruno, ali no seu curso de seminário. Ele escreve uma nota dizendo o seguinte para nós: boa noite, amada igreja. Eu, Bruno, estou muito feliz em comunicá-los que estamos concluindo o 5º módulo do curso de teologia. Tem sido uma experiência maravilhosa e agradeço ao Senhor nosso Deus e aos amados irmãos e ao pastor José Onésio por proporcionar esse curso. Sou muito grato desde já e já quero desejar a todos um feliz ano novo, que Deus possa nos abençoar mais esse ano novo que está chegando. Que bom nós podemos ter essa palavra do jovem Bruno. E eu quero desafiar a igreja que esteja orando por ele. Ele começou em meados deste ano, em meio à pandemia, já está terminando o 5º módulo. Ali funciona um sistema de módulos, e ele tem ainda alguns anos pela frente para ele poder concluir o curso. Ao concluir, a ideia de ele passar pelo concílio de ordenação, se tornar um pastor, um ministro do evangelho e ser usado onde Deus for mandá-lo, se for ali, mesmo na região um pouco mais longe, Deus é quem sabe, e nós queremos continuar, primeiro, a sustentá-lo nos seus estudos e abençoá-lo com as nossas orações, que Deus esteja preservando sua mente, seu coração firmes nesse propósito de se tornar pastor, ministro do evangelho. É um privilégio nós temos de poder participar não somente no sustento deste jovem, mas todos os nossos missionários e em todas as atividades ministeriais da nossa igreja. Nós temos tido ao longo deste ano ali entradas que Deus tem proporcionado para cada um de nós, de onde nós temos, de onde tirar para dar de volta ao reino de Deus. De fato, nós entendemos, segundo Crônicas, ou 1 Crônicas 29:14, que quem somos nós e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Preste atenção, diz: porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. De fato, tudo que nós temos às nossas mãos tem vindo da parte da boa mão de Deus. E ele pede, então, para que nós estejamos retirando apenas a 10ª parte, para devolver para ele, para que o reino dele multiplique e frutifique através dessa igreja, através das nossas vidas. Nós temos esse momento agora para nós podermos expressar o nosso louvor a Deus, agradecê-lo por todas as suas provisões e abençoar o seu reino ao efetuar a entrega dos nossos dízimos e ofertas neste momento. Curva a sua cabeça comigo em oração. Obrigado, Pai,
pelo privilégio que nós temos de ofertar e dar de volta ao Teu reino. Nós somos gratos, Senhor, pelas Suas provisões que tem nos coberto e que tem, nesse início de ano, se tem feito presentes também em nossas vidas. Use, Senhor, a cada oferta para engrandecer o Teu nome em nosso meio, através das nossas vidas, dos nossos testemunhos, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és para mim. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és para É a graça de Jesus que me faz caminhar.
É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida, 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 vida. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida, 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 vida. Nesse primeiro domingo de janeiro de 2021, eu inicio uma nova série chamada Maravilhosa Graça. Nós vamos meditar durante vários domingos no mês de janeiro, e se for preciso, entramos um pouquinho mais no mês de fevereiro, para falar sobre a maravilhosa graça de Deus. Uma das doutrinas mais preciosas da Bíblia. Mesmo numa leitura simples das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, uma leitura simples já é suficiente para mostrar como essa doutrina, a doutrina da graça de Deus, é importante e é central. A palavra graça, charis, aparece no Novo Testamento 155 vezes. Cerca de 100 dessas aparições ou ocorrências nos escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, desde que se converteu, se tornou um pregador da graça de Deus.
Nós que já recebemos a salvação, o tempo todo nós constatamos como essa graça é maravilhosa, como essa graça é incomparável. O meu objetivo é que nós resgatemos nesses domingos, refletindo na palavra de Deus, a importância dessa doutrina e que vivamos uma vida marcada, repleta da graça de Deus, uma vida que observa, que está atenta às manifestações da graça de Deus. Um equívoco que se comete é achar que a graça de Deus se restringe à salvação. Aquela porta de entrada do Evangelho, ou a nossa salvação, a graça diz respeito a ela. Não. A graça, ela diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Por isso, nesse mês de janeiro e também comecinho de fevereiro, nós vamos falar sobre graça e discipulado, graça e sofrimento, graça nos relacionamentos e tantas outras áreas em que a graça de Deus se manifesta. A graça, por exemplo, e o serviço cristão. Então, a graça de Deus, ela caracteriza a vida cristã. Eu quero hoje começar falando um pouquinho sobre a manifestação da graça de Deus na nossa salvação. Quero falar sobre graça salvadora. Paulo Romero nos diz que as manifestações da graça de Deus na Bíblia e na história da igreja são constantes e têm trazido conforto para os cristãos de todas as épocas. Então hoje, vamos começar falando sobre a graça salvadora, falando sobre a graça de Deus se manifestando na nossa salvação. A palavra graça significa favor imerecido. A palavra charis, graça, favor imerecido. É o oposto do mérito, é o oposto de ação humana. Charles Swindoll afirma que mostrar graça, isso é que Deus faz, é estender favor ou bondade a alguém que não merece e jamais pôde ganhar a graça por seus próprios meios. Então, graça é estender favor, é estender bondade a alguém que não merece. E é isso que Deus fez e tem feito conosco também. James Packer diz que graça é o amor manifestado livremente aos pecadores culpados, apesar da sua falta de merecimento. Como disse, graça é uma doutrina central da fé cristã. Graça é amplamente enfatizada no Antigo e também no Novo Testamento. Disse também que o apóstolo Paulo fez da graça um dos seus temas prediletos, tema dos seus escritos, das suas pregações, da propagação do Evangelho. Agora, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, desde a igreja primitiva, a doutrina da graça foi se desvanecendo na igreja. E com o tempo, uma igreja que começou firme na graça de Deus, ela se tornou uma igreja baseada em obras. A graça de Deus foi ofuscada. O apóstolo Paulo, lá no século I, ao escrever aos Gálatas, disse que é graça e tão somente graça. Não é graça e circuncisão, não é graça e boas obras, não é graça e observância da lei. É graça, é favor imerecido. No fim da Idade Média, essa graça de Deus já estava ofuscada e a prática das penitências difundidas pela Igreja Católica, como disse, faziam que a graça ficasse desvanecida, que ela fosse ofuscada. Aí veio a Reforma Protestante. Lutero teve uma experiência com a graça de Deus. Ele que buscava alcançar a salvação pelos seus méritos, por uma vida monástica, uma vida de penitência, uma vida de observância aos mandamentos de Deus, descobriu que tudo isso era impossível conceder a ele a salvação ou restaurar o seu relacionamento com Deus. Lutero teve uma experiência com a graça de Deus e ele então lutou contra toda e qualquer prática da igreja de então, da sua igreja na época, que estivesse
combatendo ou ofuscando a graça de Deus. Vamos falar hoje sobre a graça salvadora, a manifestação da graça de Deus na salvação. Mas, mais uma vez, o alerta: nós não podemos cometer o erro de achar que a graça de Deus se refere apenas ao estágio inicial da nossa vida cristã. Não podemos pensar na graça de Deus apenas como a porta de entrada do Evangelho e da salvação. Não. A graça de Deus, que é graça salvadora, se manifesta ao longo de toda a nossa caminhada cristã e se manifesta em cada área da nossa vida. Graça tem tudo a ver com o discipulado. Graça nos prepara para o sofrimento. Graça nos leva à santificação. Graça nos dá um coração generoso para a contribuição. Graça nos leva a servir a Deus com os nossos dons e talentos. Graça é o motor da vida cristã. É a graça que nos leva a viver a vida cristã plena. O texto de hoje, para falar da graça salvadora, é Tito capítulo 2, versos 11 a 14, onde nós lemos palavras de Paulo que dizem o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Eu quero hoje meditar no verso 11, que diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Primeira verdade para nós hoje, falando dessa graça salvadora. Diz o texto que a graça de Deus se manifestou. O que significa dizer que a graça de Deus se manifestou? Não significa que foi a primeira vez que a graça de Deus foi demonstrada. Deus, no Antigo Testamento, já era um Deus de graça, é o Deus de toda a graça. Há inúmeras manifestações da graça de Deus no Antigo Testamento, para com o povo de Israel, para o povo em geral, para os servos do Senhor, para aquele povo da aliança, manifestações da graça de Deus. Mas Paulo diz que, falando de Jesus, que a graça de Deus se manifestou, falando da vinda de Cristo. É porque em Jesus nós vimos e temos plenamente a manifestação da graça de Deus. Porque a manifestação da graça de Deus, ela tem o seu ápice, o seu clímax, no processo de salvação e redenção. Está dizendo, a graça de Deus se manifestou. Muito provavelmente nós podemos associar esse versículo com João capítulo 1, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando diz que se manifestou, ela apareceu, como Jesus veio ao mundo. Há poucos dias nós celebramos o Natal, e o Natal celebra a vinda de Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador, onde nós vemos a manifestação da graça de Deus, desse favor imerecido, no envio de Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. Portanto, Paulo escrevendo a Tito diz: a graça de Deus se manifestou. Por meio de Jesus, Deus mostrou o seu favor para aqueles que não mereciam. Por meio de Jesus, Deus demonstrou a sua bondade para aqueles que não podiam conquistar a bondade do Senhor ou a salvação. Mas o texto diz que a graça de Deus se manifestou salvadora. Então é uma graça, porque a graça não se manifesta só na salvação. Existe a graça que Deus manifesta, por exemplo, a todos os homens, quando Mateus diz que o sol nasce, Jesus falando, o sol nasce sobre os bons e os maus. Há uma graça comum. Nós vemos manifestações da graça, do favor imerecido, no cuidado de Deus com todos os homens. Mas o texto diz que a graça de Deus em Jesus se manifestou
salvadora. Queridos, por quê? Porque a manifestação maior da graça de Deus é por meio do dom de Jesus da salvação. A salvação é um dom de Deus. Não há mérito humano, não há lugar para arrogância. A salvação é a demonstração da incomparável graça de Deus, da sua bondade e boa vontade para com os homens. A maior prova da graça de Deus está na cruz do Calvário, porque salvação, como Paulo diz em outros textos, é fruto da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é bom dom de Deus. Dádiva, não é consequência de boas obras. Isso significa, não há nada que o ser humano possa fazer para conquistar a salvação. Não há nada que o homem fazendo leve-o a merecer a salvação. É pela graça, esse favor imerecido, a caris de Deus, que nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos redimidos e aceitos por Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, diz lá em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Que interessante. Ele enfatiza aqui, ele usa a mesma palavra duas vezes, né, o mesmo conceito, sendo justificados, declarados justos, sem culpa ou gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Paulo aos Efésios diz que é para o louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não há dúvida que graça é um tema preponderante. Eu não tenho dúvida em afirmar que graça é o principal tema das Escrituras Sagradas, é o tema em relevo, em destaque no Novo Testamento, falando da graça, e nesse caso aqui especialmente da graça salvadora. Para que você entenda um pouquinho o valor da graça, do favor imerecido, vale a pena a gente fazer aquela comparação que alguns fazem entre misericórdia e graça. O que é misericórdia e o que é graça? Deus é misericordioso e Deus também é um Deus cheio de graça, é um Deus gracioso. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Em outras palavras, nós merecíamos o castigo de Deus. Deus, na sua misericórdia, não nos castiga. Deus não concede o castigo. Deus nos livra do castigo. Isso é misericórdia. Deus nos livra desse castigo que merecíamos. O que é graça? É que além de não nos castigar, Ele nos concede algo que nós não merecemos, que é a salvação. Vejam só, não apenas não nos trata segundo os nossos pecados, além disso, Ele nos trata como filhos. Ele não apenas não nos abandona como escravos do pecado, Ele nos resgata do pecado e nos coloca na condição de filhos. É uma bênção isso, queridos. Isso é graça. Graça, por exemplo, é quando nós, merecendo a ira de Deus, por exemplo, misericórdia, merecemos a ira de Deus, merecemos viver separados dele, mas Deus não nos trata com ira. O que é graça? Deus, além de retirar a ira de sobre nós, concede o perdão, concede a salvação e Ele permite que tenhamos comunhão com Ele. Ele já seria misericordioso se não agisse com ira conosco, mas além de remover a ira, Ele concede perdão e Ele providencia e permite comunhão. Em último lugar, misericórdia e graça. Deus poderia, com a sua justiça, nos mandar para o inferno, mas Deus, na sua misericórdia, não nos manda para o inferno, e com a sua graça, Ele, além de não nos mandar para o inferno, nos dá a vida eterna e a vida no céu. Isso é graça. A graça de Deus se manifestou, e se manifestou salvadora. Em último lugar, a graça de Deus, diz o texto, se manifestou salvadora a todos os homens. Isso quer dizer, sem distinção de idade, de sexo, de raça, de posição social, de época. É uma graça inclusiva, queridos. Ele está nos dizendo que todos os seres humanos são alvo do amor de Deus
e Ele manifestou isso por meio da sua graça. Deus não simplesmente morreu desejando apenas salvar alguns. A Bíblia diz que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus, queridos, por meio de Jesus, o sacrifício que Ele mandou, Ele fez esse sacrifício para mostrar a sua graça salvadora a todos os homens. A verdade é que nem todos serão salvos, mas ao mesmo tempo, Deus deseja que todos sejam salvos. É possível ter certeza de que estamos sendo salvos ou que somos salvos? Sim, por causa de que a graça de Deus se manifestou salvadora, e salvação depende de Deus e não de nós. As religiões apresentam sistemas de salvação. Eu faço, crio o meu caminho, ou eu ajudo a fazer, eu coopero, eu recebo como prêmio por causa das minhas boas obras, por causa da minha moralidade. Não, a salvação é um presente de Deus. A certeza da salvação está no fato de que a salvação não depende de mim, mas depende de Deus. E se depende de Deus, é algo certo, porque o nosso Deus é um Deus poderoso e um Deus que não muda. O Deus que nos salvou é o Deus que nos ajuda e nos capacita a perseverar. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. É uma oferta feita a todos, como diz João 3,16, que Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como João 1:11 e 12 diz que quem o recebe tem o direito, a prerrogativa, Ele deu, Deus concedeu, de ser chamado Filho de Deus. Como Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, verso 9, se confessarmos com a nossa boca e no coração crer, seremos salvos. E o versículo 14 diz que Jesus se entregou por nós, queridos. Essa entrega para nos redimir, e essa entrega é a graça salvadora se manifestando para todos os homens. Portanto, como a graça, ela é uma graça de Deus por nós, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Então, Ele se manifesta a todos os homens, dando-lhes a oportunidade de salvação. E todo aquele que aceita se torna agora alguém com a salvação garantida, porque está baseada na obra consumada de Jesus. O Jesus que completou a obra garante a nossa salvação. William Hendricks diz o seguinte: a graça de Deus é seu favor ativo em entregar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Vejam só, lembram a ideia de misericórdia e graça? Então, Deus não apenas não nos dá o que merecemos, mas Ele nos dá por sua graça o que nós não merecemos. A graça de Deus é o seu favor ativo em entregar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Durante esse mês, durante o mês também de fevereiro, vamos refletir sobre a maravilhosa graça de Deus, que se manifesta em todas as áreas da nossa vida. O pastor Júlio Oliveira Sanches afirmou o seguinte: numa época em que as pessoas tentam negociar com Deus, refletir sobre a graça salvadora oferecida por Cristo se constitui em desafio. Tudo que somos e temos recebido, tudo que somos e temos recebido é produto da graça divina. Deus, em sua infinita bondade, nos oferece todas as coisas mediante a sua graça. Queridos, pastor Júlio está dizendo que essa graça é oferecida e tudo que temos recebido é fruto da graça divina. E diz mais ainda: muitas são as manifestações da graça divina na experiência humana, mas a maior de todas estas é a salvação oferecida por Jesus Cristo. Queridos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por meio dessa graça, nós demos entrada ao reino do Pai, reino do Filho do seu amor. Somos salvos por Jesus e vivemos a nossa vida agora dependentes dele. Podemos dizer: eu sou salvo pela graça de Deus. E não há nenhum orgulho ou presunção da nossa parte aqui, quando afirmamos somos salvos, porque nós dizemos somos salvos, não por méritos. Eu sou salvo pela graça de Deus. Dwight Moody,
Ele não se envergonhava de dizer o tempo todo: não me envergonho de dizer que sou um homem convertido, isso é, salvo. Não há nisso nenhum crédito a mim mesmo. O crédito é de Jesus. A graça de Jesus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça de Deus se manifestou, essa maravilhosa graça. Que possamos viver todos os dias conscientes dessa maravilhosa graça de Deus, que nos salvou, nos deu acesso a uma nova vida e uma vida que é vivida diariamente com gratidão, em resposta a isso que Deus fez por nós por meio de Jesus e que nós não podíamos fazer. A graça se manifestou salvadora para homens e mulheres como eu e você, que não tínhamos condições de alcançar a salvação, mas Jesus concedeu gratuitamente, e nós nos alegramos. E como Dwight Moody podemos dizer assim: não me envergonho de dizer que sou um homem salvo. Nós também podemos dizer todos os dias: somos homens e mulheres salvos pela maravilhosa graça de Jesus. Que Deus te abençoe, que te dê uma excelente semana, que você vivendo sob esta verdade na sua vida, que seja uma luz na sua vida, a verdade que a graça de Deus é maravilhosa, é uma graça que se manifesta em cada área da minha e da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Seguro em tuas mãos, e eu sou
Pastor Elias, obrigado por essa mensagem que tem falado aos nossos corações sobre a maravilhosa graça. Como a graça de Deus é maravilhosa para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar, para nos transformar. Deus tem feito tudo isso e muito mais. Eu tenho certeza que aquilo que ouvimos nessa noite tem penetrado o seu coração. Eu quero lembrar a você, membro de igreja, que você faça o seu recadastramento. É simples, é rápido e é necessário. Nós precisamos que você entre no site, clica no bano recadastramento, ali você poderá preencher com dados simples, o seu nome, endereço, e-mail, o WhatsApp, o seu estado civil, apenas essas informações, é muito rápido, mas esse recadastramento nos ajuda a manter não somente o seu nome no nosso hall de membros, mas as suas informações de contato são atualizados para nós podermos ter uma comunicação sempre efetiva e eficaz. Se você tem alguém da sua família, quem sabe pais idosos ou outros, que têm dificuldade em fazer o seu recadastramento sozinhos, faça por ele e junto com eles também. Entra, faça pelas pessoas que têm talvez algum tipo de desafio para poder fazerem isso, para garantir que todos os nossos membros sejam recadastrados. Nós queremos convidar a você que você volte conosco para o nosso culto de quinta-feira, a partir das 19h30, nesse mesmo canal do YouTube. Nós estaremos retomando a nossa série do Fruto do Espírito junto com o pastor Elias, e em seguida nós teremos também a nossa sala de oração, onde você poderá entrar e ao vivo estar orando e recebendo oração. Não deixe de participar quinta-feira a partir das 19h30. Nós queremos desejar a todos uma ótima semana, que Deus esteja colocando a sua mão sobre as suas vidas, sobre a sua família, nesse início de ano, que você possa experimentar a boa mão de Deus sobre a sua vida, e pedimos que Deus esteja abençoando a todos. Amém.